Vamos lá. A nossa reflexão de hoje, nós vamos falar sobre a multiplicação dos pães, que é uma das passagens da Bíblia mais conhecidas, né? Uma das mais conhecidas, uma das mais faladas. E nós vamos falar da primeira multiplicação, porque foram duas. E o texto diz assim: e quando Jesus o ouviu, se retirou dali em um barco a um lugar solitário, apertado. E tendo ouvido isto, as pessoas foram saindo das cidades a pé em seu seguimento. E ao soltar em terra, viu Jesus uma grande multidão de gente, e deles teve compaixão, e curou os seus enfermos. E vindo à tarde, se chegaram a eles os seus discípulos, dizendo: deserto é este lugar, e a hora é já passada. Deixa ir essa gente, para que, passando as aldeias, compre o de comer. E Jesus lhe disse: não tem necessidade de se ir, dar-lhe-vos aos outros de comer. Responderam-lhe: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. Jesus lhe disse: traga-os cá. E tendo mandado a gente que se recostasse sobre o feno, tomando os 5 pães e os 2 peixinhos, com os olhos do céu, abençoou e partiu os pães, e deu aos discípulos, e os discípulos ao povo. E comeram todos e se saciaram. E levantaram do que sobrou 12 cestas cheias daqueles fragmentos, e o número dos que comeram foi de 5.000 homens, sem falar em mulheres e crianças. Essa passagem está em Mateus capítulo 14, dos versículos 13 ao 19. Bom, muito se comenta sobre essa passagem. Vários evangelistas, escritores, né, pessoas que estudam a Bíblia, eles questionam, né? Cada um dá o seu parecer. Uns acham que realmente houve ali um milagre, que Jesus realmente multiplicou os pães e os peixes. Uns acham que, devido ao número imenso de pessoas, né, muitas, quem levou o de comer deu ao que não tinha. E então houve-se uma grande confraternização e todos se viram saciados. Mas, espiritualmente falando, tem 2 lados. Primeiro, o lado material. Jesus, o médium de Deus, juntamente com os seus discípulos e os benfeitores espirituais que ali estavam ajudando, né, nos assuntos evangélicos, ajudaram, né, que Jesus materializasse os pães. Para nós que estamos aqui estudando a doutrina, né, todos estão convidados a conhecer, vocês vão aprender o que é a materialização. É quando Jesus, através do seu magnetismo, que é explicado, né, muito bem explicado, ele consegue fazer com que os pães, ou o que ele quisesse, né, porque Jesus tinha esse poder de multiplicar-se, e todos se saciaram. O outro lado é o lado espiritual, onde Jesus havia trabalhado espiritualmente todos os seus discípulos, fazendo com que eles ficassem aptos a saciar a fome daquele povo, mas não a fome de comer, a fome espiritual. E todos que ali estavam em busca, principalmente da cura, se viram saciados. E essa passagem, ela nos ensina muito mais do que a gente pode imaginar. Primeiro, porque quando Jesus diz, né, quando os discípulos chegam e falam que só tem 5 pães e 2 peixinhos, e Jesus fala: traga-os cá. Jesus não pergunta quantos pães nós precisamos, que seria lógico, né? Porque ele fala: traga-os cá, para ensinar aos seus discípulos a trabalhar com o que se tem.
Porque geralmente a gente fica esperando oportunidades, né? Fica, quando eu tiver, quando eu me aposentar, quando eu ganhar na loteria, quando meus filhos crescerem, a gente fica sempre arrumando uma desculpa para poder ajudar, para começar a ajudar. Chico Xavier falava que se ele tivesse esperado para começar a trabalhar, ele nunca teria começado. Ele era doente, né? Ele era limitado. E isso nunca foi empecilho para que ele trabalhasse. Então, quando Jesus fala, traga o que você já tem, que era para ensinar eles a trabalhar com o que se tem, não esperar as coisas acontecerem. Né? Tudo pode ser dividido. Não há ninguém que não tenha algo, né, que não possa ser dividido, que ninguém é tão miseravelmente pobre que não tenha o que ser dividido. Aí a outra parte ele fala, dá-lhe voz aos outros de comer, ensinando aos discípulos, né, a arte de servir, que é o carro-chefe da nossa reflexão de hoje. Servir, ser útil na hora certa. E aqui fala, né, que Jesus teve compaixão do pessoal que estava ali e curou os enfermos. Quando ele fala curou os seus enfermos, ele estava falando que pouco antes, lá em Jerusalém, ele estava num lugar chamado Betesda, onde havia uma piscina. E segundo o pessoal ali de Jerusalém, essa piscina ela tinha o dom de curar as pessoas que ali caíssem, né, que ali se jogassem. Por quê? Ela se balançava, mas era devido ao vento. E o pessoal dali falava que quando ela balançava, era que um anjo havia descido do céu, balançado as suas asas, e então quem estivesse ali naquele momento que caísse na piscina, então era curado. E isso também é algo que pode ser muito bem explicado. Era a fluidoterapia. É algo que todos nós aqui fazemos. Quando nós colocamos lá dentro, às vezes, automaticamente, a nossa aguinha. Onde a espiritualidade, onde os benfeitores vão ali, e de acordo com a necessidade de cada um de nós, põe lá os fluidos necessários para o nosso bem. Então, e nessa piscina tinha um paralítico, que há 38 anos estava doente. E Jesus, vendo-o ali, perguntou a eles, queres ficar curado? Ele então diz, eu quero, mas toda vez que eu vou tentar chegar à piscina, quando ela se balança, ela se enche de gente e eu nunca consigo chegar até lá. Aí Jesus diz para ele, então pegue o seu leito e vá para a tua casa. E ele foi. E quando ele estava indo com o seu leito debaixo do braço, chegaram os judeus. Porque os judeus tinham o hábito de guardar o sábado. Eles não trabalham, não fazem nada no sábado. Uma convenção humana. Aí quando os judeus viram então ele com o leito debaixo do braço, falou, você não pode levar o seu leito, hoje é sábado. Sábado não se trabalha. Aí então ele falou, mas foi o homem que me curou, que disse para eu levar o meu leito. Eu falei, quem é esse homem? Quando eles olham, Jesus, devido à grande multidão, já tinha partido. Aí, passado um tempo, Jesus encontra novamente o paralítico que já estava curado. Então, vendo o paralítico, Jesus diz, estás curado, né? Então, trabalhe para não voltar a pecar mais, para que não venha a sofrer mais. Aí o paralítico descobriu quem o havia curado. Jesus. O que ele fez? Correu lá e contou para os judeus que perseguiram Jesus. E quando eles foram lá, né,
questionar Jesus, que era judeu, porque ele havia burlado uma lei que eles mantinham ali rigidamente, Jesus então fez eles se calarem, dizendo: o meu Pai trabalha até agora e eu também. Ou seja, Jesus não se prende a nenhuma convenção. E não é porque era um sábado, uma lei editada ali pelos humanos, que ele ia deixar de ajudar. E vejamos que nessa passagem, esse paralítico, ele era aquilo que a gente costuma dizer de folgado. Porque muitos que ali foram curados, né, que tiveram o merecimento de ser curado, porque os ditos milagres, né, eram quando as pessoas ali, depois de muito sofrimento, aqueles que foram curados, como o cego de Jericó, a mulher que sangrava, vários outros, né, que estão contidos na parte dos milagres de Jesus, eles foram curados porque eles já estavam prontos para isso. Eles já haviam reparado as suas faltas através do sofrimento. Haja visto que todos que foram curados por Jesus morreram. Por quê? Porque Jesus, quando os via, não via a pessoa, não via, digamos assim, Rosimeire. Ele via o meu espírito, ele via a doença que meu espírito tinha. E ali ele curava as pessoas. Então, todos que foram curados estavam no seu momento, estavam maduros para isso. E esse paralítico, ele ficava ali acomodado. Porque ele podia muito bem, na hora que a água se balançasse lá, rolar e cair dentro da piscina e ser curado, porque ele estava pronto para isso. E ele ficou ali um tempão esperando que alguém fosse lá ajudá-lo. E Jesus, movido pela compaixão, foi lá e o ajudou. E o que ele fez? Entregou Jesus. Então isso nos remete ao que muitas pessoas relatam. Ah, eu não ajudo porque as pessoas não são gratas, elas não agradecem. E aí Jesus deixa a grande lição, né? Para a gente fazer o melhor que a gente puder, sem esperar do outro gratidão e reconhecimento. Fazer pelo ato de servir, né? Fazer pela satisfação que a gente tem e servir ao outro, e ser útil em alguma coisa, ser útil numa palavra amiga, ser útil num prato de comida, ser útil numa água, num agasalho, no silêncio daquela pessoa que está ali sangrando, né? Dolorida, e a gente chega simplesmente abraça e não fala nada, né? Simplesmente acolhe. Eu já contei aqui para algumas pessoas que conhecem uma passagem da minha vida, onde eu estava numa situação muito triste, sozinha, e eu estava chorando naquele momento. E um amigo meu lá de Itariri, quando viu que eu estava ali naquela situação, sozinha, chorando, numa situação completamente assim, alheia à minha vontade, ele simplesmente chegou até mim, pegou no meu braço e falou: Meire. E naquele Meire eu entendi não a dó, ele não estava com dó de mim, a compaixão que ele estava sentindo por mim, a vontade de que eu me saísse o melhor daquela situação, que tudo viesse a ficar bem, e realmente depois tudo ficou bem. E essa é uma palavra, aquele Meire, mas me deu uma força, uma coragem, me revigorou, eu parei de chorar e enfrentei a situação de cabeça erguida, com fé, e tudo deu certo. Uma simples palavra mudou todo o meu dia. Porque aquele Meire foi doce, acolhedor, foi amigo, sabe? E eu senti que ele não estava com pena de mim. Porque quando a gente tem pena de alguém, automaticamente a gente está julgando o outro.
A gente pensa, ele está assim porque ele fez isso, ou ele está assim porque ele deixou de fazer aquilo. Então, sempre vai haver uma oportunidade da gente ser útil a alguém, da gente fazer a diferença de alguém num momento desesperador, num momento de tristeza, num momento em que a gente acha que nada tem solução. E era aqui a mensagem de Jesus. Porque Jesus, ele foi bom, ele foi bondoso com o paralítico. E o paralítico não reconheceu isso. E ele continuou ajudando a muitos, porque ele não se importava com o que os outros pensassem. Ele nunca se deixou abalar, porque ele falava, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E assim foi, porque toda a sua vida, o pouco tempo que ele ficou conosco, ele em nenhum momento deixou de ser útil. Ele amou, ele chorou, porque nesse dia ele estava muito triste, porque João Batista, seu primo, havia morrido. Ele consolou, ele alimentou. Então ele principalmente amou a todos de forma igual, sem julgar, sem apontar. E a gente tem o péssimo hábito, né, de primeiro julgar para depois ajudar. E aí essa ajuda, ela se contamina, ela não é pura, né? A verdadeira ajuda não é o que a gente dá, mas o sentimento que vai junto com aquilo que a gente dá. Essa é a verdadeira caridade, esse é o verdadeiro servir. É você dar, não porque está te sobrando, não porque você tem demais, não, porque você quer ver o outro bem, você quer ver o outro nas mesmas condições que você está bem. Porque quando a gente tem algo para dar, senão que a gente está numa situação melhorzinha. E a outra passagem também, do óbolo da viúva, onde estava Jesus, é uma palavra aqui, diferente aqui, que quer dizer caixa de esmolas, mas é uma palavra tão esquisita, chama-se gasofilácio, que quer dizer caixa de esmolas. Estava Jesus ali sentado perto da caixa de esmolas, né? E via as pessoas ricas, abastadas, né? Colocando ali moedas de ouro, muito dinheiro. Alguns levavam tecidos, né? Numa ostentação assim, sem par, né? Porque para eles era fácil, né? Eles tinham a mais. E de repente chega ali uma viúva, toda maltrapilha, simplesinha, com 2 moedinhas, e ali coloca na caixa, no gasofilácio, as 2 moedinhas. E hoje Jesus observa e chama os seus discípulos e diz, essa é a verdadeira caridade. Esse é o verdadeiro servir. Por quê? Porque ela está fazendo um sacrifício, né? Porque ela está doando algo que para ela vai fazer falta. E ela não pensou nela. Ela pensou, tem alguém muito mais necessitado que eu. E esse é o verdadeiro servir, né? Então, que a gente possa, né, na nossa vida, e não vai faltar oportunidade, ajudar a quem aparecer, né? Buscar quem está precisando, né? Não esperar que o outro venha até nós. Geralmente a gente fica esperando as pessoas baterem a nossa porta, pedindo algo. Não, vá aonde a gente sabe que tem alguém precisando. Aqui a casa tem as meninas que fazem as cestas básicas, louvável. Tem aqui, eu tenho um casal de amigos aqui que trabalham lá no abrigo do índio, que não é índio, ele moreno como eu assim, e lá eles fazem alimentação para os moradores de rua. Então, Dona Maria José, que me corrija por favor, se eu estiver errada, lá fica designado
cada dia da semana uma entidade faz a alimentação para os moradores de rua, de forma que em nenhum dia eles ficam sem comer. Então são católicos, evangélicos, espíritas, né, que juntos, né, religiosidade à parte, se unem para servir, para fazer a diferença daqueles, né, que a gente julga, podia estar trabalhando, podia estar limpinho, não quero ficar perto porque está sujo. E lá na casa do índio não tem isso, aqui nessa casa não tem isso, em muitas casas evangélicas não tem isso. As pessoas procuram, né, como Jesus, que procurava os pobres estropiados para ajudar. Por quê? Porque eram eles os que mais precisavam. Não que Jesus não ajudasse os outros, né? Porque Jesus nos ajudava, aqueles que tinham dinheiro, mas que às vezes estavam passando por algum padecimento, eram sim ajudados por Jesus. Mas Jesus procurava os doentes da alma para ajudar. Aqueles que sentiam frio, que sentiam fome, que sentiam frio, o frio da solidão, a fome de amor, né? Que estavam só, que estavam sem esperança nenhuma, né? Que estavam jogados. E Jesus os trazia até eles, os abraçava, ajudava e não perguntava de onde eles eram ou deixavam de ser. Simplesmente ajudavam. Esse é o verdadeiro servir. É você se colocar à disposição do outro, sem fazer muita pergunta, sem julgar, sem apontar, simplesmente doar. Essa é a verdadeira missão de Jesus, quando veio nos ensinar a amar, a ser útil, a ser bom. Porque quando a gente faz isso, né, do coração aberto, né, feliz por ter feito a diferença de alguém, quem mais ganha somos nós, que temos a oportunidade de sentir aquela energia boa, aquela coisa boa, de quando a gente pensa assim, nossa, hoje eu fiz a diferença de alguém. Hoje aquela pessoa vai dormir alimentada, não vai sentir frio, não vai estar só, vai estar abraçado. Então essa é a verdadeira missão de Jesus, que ele veio nos ensinar através da multiplicação dos pães e muitas outras lições, porque Jesus, nosso mestre, ele não perdia oportunidade para nos ajudar, para nos ensinar. E aqui tem uma poesia, digamos assim, que diz o seguinte: caminhar, caminhar sempre, como o piloto, ser também mecânico, médico, navegador. Ficar de pé quando os outros se sentam, sorrir quando cerram os dentes, dar água quando tem sede, e o coração quando lhes falta um. Carregar a fadiga dos fracos, iluminar os que se acham na escuridão. Esperar por 6, querer por 10. E ao entardecer, quando todos se calam, falar deles ao Senhor. Então que fiquemos todos em nome de Jesus e que possamos, na nossa caminhada, servirmos, porque com certeza o retorno virá. Porque quando a gente oferece uma rosa, o primeiro cheirinho gostoso que fica é nas nossas mãos. Uma boa noite a todos e fiquemos todos em nome de Jesus. Muito obrigada.